versículo de número 15. Alguém achando, por favor, leia. Achando, leia. 3 e 15, 1 Pedro. Ninguém achou? Então leia, por favor, irmão. Me ajuda aí. Isso. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão. A razão, a lógica, tá certo? Através do raciocínio, a esperança que há em vocês. A nossa fé deve ser explicada com raciocínio bíblico. Eu preciso ter explicações bíblicas para meu estilo de vida, o porquê que eu faço isso, o porquê que eu ajo assim, o porquê que eu creio assim, o porquê. Nós somos, por Pedro, incentivados a responder isso, e nós temos base bíblica para todo o nosso comportamento, se esse comportamento é aprovado por Deus. O que eu quero dizer, amados, é que nós precisamos entender a nossa fé. A gente precisa ser essas pessoas que saiba, tenha convicção de o que faz e o que deixa de fazer, porque não é possível que a gente, assim, somos pessoas que fazem as coisas e não sabem por que faz, não tem um entendimento transformado. Não é possível isso. Isso não é fé bíblica. Isso é fideísmo. Anote essa palavra, por gentileza. Fideísmo. Fideísmo. Eu queria que vocês depois fossem lá no dicionário de língua portuguesa, ou pesquisando de outra forma aí, né? Uma forma aí online, alguma coisa, o que significa a palavra fideísmo. Fé é uma coisa, fideísmo é outra coisa. Então eu queria que vocês anotassem, talvez na próxima aula alguém consiga trazer, ou até mesmo agora, de repente, aí no Google, né? Os internautas de plantão, pode pegar aí. Então, fideísmo é diferente de fé. Nós somos convocados a viver pela fé, não é? Então a gente precisa entender, amados, que fé é uma coisa, fideísmo é outra. Enquanto vocês não acham, eu só quero dizer para vocês, e aí respondendo já, preste atenção aqui, por gentileza, em mim, presta atenção aqui. Tu perguntou e vou tentar responder. Amados, questão de profecia, de tudo mais, é bíblico, não é bíblico? A Bíblia não diz isso? Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal. Então eu acredito que os dons de profecia, eles são atuais. O Espírito Santo, ele fala através de pessoas. Só que jamais, em hipótese alguma, é impossível que o Espírito Santo fale através de qualquer pessoa sem ter base bíblica para aquela declaração. Então tudo que é falado através de uma suposta profecia em um culto deve ser avaliado pela igreja. Quem diz isso, irmãos? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 14. Verso de número 28 e 29. Aliás, eu vou ler desde o 26, tá? Que é o começo aqui, né? Eu estou dizendo que Deus não fala por meio de profecia? Não, né? Então tá bom. O que eu estou dizendo é que Deus fala por meio de profecia, e o conteúdo dessa mensagem, se não for bíblica, ela não é de Deus. Não é de Deus. Existem 3 espíritos que operam neste mundo: o espírito de Deus, o espírito imundo dos demônios e o espírito do homem. Tá certo? Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, nem tudo é o homem. Tem coisa que não é Deus, não é o diabo, é o próprio homem. Não é? Simples assim. Então é lógico, agora quando esse homem fala que não é de Deus, pode ter certeza que algum interesse tem do diabo em fazer com que ele fale ou continue falando essas coisas. Porque o diabo sabe que Deus não tem compromisso com a fala do homem, e sim com a fala dele, né?
Então, olha só o que diz o texto do verso 26 do capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, por 3. E por sua vez, e haja intérprete. Não é isso que Paulo está dizendo? Então tá bom. Mas se não houver intérprete, o que Paulo diz? Esteja calado na igreja. Tá bom. E fale consigo mesmo e com Deus. Esse é o comportamento que Paulo está ensinando para a igreja no culto. Tá claro que não tá, amados? Só desenhando para ficar mais claro. 29. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Paulo está proibindo falar língua estranha? Mas se não houver intérprete, o que Paulo diz? Ô, meus queridos, vocês estão com a Bíblia aberta? Isso, tá aí, está escrito assim, não é? E vamos lá. Verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Irmãos, aí alguém decide ficar com a Bíblia e outros decidem não ficar com a Bíblia. Eu decido ficar com a Bíblia e cada um escolhe com quem vai ficar. Se com a Bíblia, com as suas experiências pessoais. Tá certo? Cada um decide, tem a liberdade. Fala, não, André, não é assim, não quero aceitar isso. Tudo bem, mas você tem toda a liberdade de ficar com a sua experiência pessoal. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, queridos, a gente percebe aqui que as pessoas que profetizam, elas precisam ser avaliadas por toda a igreja. Toda a igreja precisa ouvir o que a pessoa está profetizando. Toda a igreja precisa julgar se aquele conteúdo ele é bíblico, se tem um conteúdo, um sentido bíblico. Tá certo? E a partir disso também tem um conteúdo bíblico, então nós vamos esperar para que isso se cumpra. Para a gente falar, é profeta. Né? Que a recomendação bíblica é o seguinte: como a gente sabe, Senhor, se o Senhor está enviando profeta no nosso meio? A profecia que o profeta profetizar, se cumprir, aí sim. Observa, espera. Agora nós temos o que, amados? Falou em nome de Deus, assim diz o Senhor, né? Aquela unção do chupar o dente e tal. Aí fala, é profeta. Calma, amados. A Bíblia diz para não duvidar, mas também para não acreditar. A Bíblia diz para ser criterioso, prudente. Todo mundo ouve, julgou. Tem sentido bíblico o que ele falou? Essa questão, tem sentido bíblico? Tem. Então vamos esperar para ver se isso se cumpre. Porque o que tem de mensagem aí, irmão, dizendo que Deus disse, que está fazendo, que está curando, que está não sei o quê. Mas se a gente for investigar o cumprimento dessas coisas, olha, que vai ter de casos aí, que a gente vai ver que Deus não estava ali nem de longe. Mas a gente está pegando um texto bíblico para julgar todos esses comportamentos. 1 Coríntios ainda no capítulo de número... Mateus não fala de profetas, Sim. O que quer dizer da palavra? Honrar os profetas. Está dizendo para honrar os profetas. Os profetas. Os profetas. Quem são os profetas? Os que profetizam inspirados por Deus. Os que profetizam a palavra escrita. Não, profeta de Deus não pode... Profeta não gera profecia. Profeta transmite profecia. Quem gera profecia é Espírito Santo. Profeta, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem em Testamento nenhum. Profeta não fala de sua própria vontade. Os termos profeta, tanto no hebraico quanto do próprio grego no Novo Testamento, o hebraico tem 3 sentidos, né? E para lembrar agora, Navi, Roé e outro lá que eu esqueci. O sentido é Navi, aquele que vê, aquele que enxerga, né? No âmbito espiritual. Lembra de Eliseu? Foi Elias ou Eliseu? Quando saiu lá o moço disse, meu senhor, aqui o exército todo acampado e tal, foi Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Aí veio Eliseu dizendo, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Aí viu lá os exércitos de Deus e tal. Então ali é o Navi, aquele que enxerga no âmbito espiritual. Deus abre o seu âmbito espiritual, ele tem visões. Ele enxerga na outra dimensão. É o sentido de profeta no Antigo Testamento, Navi. Aí tem o Roé, né? Que Roé, R-O, uma vírgula em cima, E-H, esse é o hebraico. Roé. Então Navi
Roé, e o outro lá eu esqueci. Mas vocês me lembraram, eu coloco tudo no grupo lá, irmãos. Tá certo? Tudo isso eu ponho no grupo. Aí o que acontece? Esse é aquele que fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus. É o significado do profeta no Antigo Testamento. Ele fala em nome de Deus. Ele só fala aquilo que Deus disse para ele falar. Quer ver um exemplo? Que até homens de Deus podem falar coisa que Deus não mandou falar? Um profeta de Deus, chamado Natã, era de Deus. Natã era de Deus, tá certo? Só que ele profetizava para o rei. Irmãos, é homem, é sujeito a falha. Cuidado. Nem professor de teologia, nem suposto profeta, nem pregador, nem pastor, nem o senhor, ninguém. Todo mundo precisa passar pelo crivo das escrituras sagradas. Tá certo? Cuidado. Jeremias 28 fala de Ananias também, né? O falso profeta. Sim, mas eu quero falar desse que não é falso, é profeta de Deus. Só para vocês terem a percepção que mesmo os homens de Deus podem se equivocar. Tá certo, irmão? Essa ideia de que é profeta e não é sujeito a erro, cuidado. E não é porque Deus usa uma pessoa que Deus aprova tudo quanto ela fala ou tudo quanto ela faz. Cuidado com isso, amados. Então olha só, Natã. Olha lá, e o Davizão, rei. Então, sim, Natã, uma vontade de construir um palácio para Deus assim, você não tem noção. Arde o desejo no meu coração. E Natã dá aquela sapateada, irmão, espírito de Bruce Lee e tal. E vai e tal, lá, e volta. Fala, Davi, assim diz o Senhor, faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. E aí Davi diz, recebo. É de Deus, varão, Deus te abençoe. Aí Natã sai. Eita, Deus me usa mesmo. No meio do caminho, está escrito lá, não estou inventando nada. Deus disse assim, ô Natã, ô Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Volta lá para Davi e diz para ele que eu não falei nada daquilo lá que você falou. Aí lá vem o Natã, com a cara lavada, falou, rei, sabe o que é? Ô Natã, diz aí, Deus falou mais alguma coisa? Foi então. Irmãos, está na Bíblia o relato para mostrar para nós que até homens de Deus são sujeitos a erro. É isso que nós temos que entender, queridos. É isso que nós temos que entender. Não é porque eu ensino aqui também um monte de coisa certa, que 100% do que eu ensino é certo. A tarefa é de vocês e cada um de vocês. Eu me esforço, eu estudo, eu tento buscar aquilo que eu acredito ser nas Escrituras Sagradas. Eu busco em todos os meios que me foi ensinado. Eu procuro homens de Deus, gente na história reconhecido como mestre. Eu me debruço em livros diariamente há 20 anos. Eu tenho um desejo enorme no meu coração de transmitir toda a palavra de Deus. Não tenho preocupação de respeitar homem nenhum, não negocio que eu tenho convicção, mas eu também posso estar equivocado. A tarefa é de cada um de vocês, buscar na Bíblia Sagrada e buscar como eu busco também. Se para vocês é importante saber a vontade de Deus, se para vocês é importante a eternidade de vocês, ou vocês querem terceirizar a vida espiritual de vocês, o destino de vocês, colocar na mão de um senhor fulano, profeta, professor, pastor, ungido e tal, aí vocês precisam decidir isso, tá bom? Então vamos lá, vamos coisa nenhuma, vamos para o nosso